Leitura da Bíblia do capítulo de 1 Crônicas, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, os filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Tamar, quando os repartiram. 2 filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário, maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Tamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, e escrivão dentre os levitas perante o rei, e os príncipes Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, uma dentro as casas dos pais, e se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte Jeoeribe, e a segunda Gedaías, e a terceira a Arim, a quarta Seurim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acos, a oitava a Abias, a nona Jesus, a 10ª a Sicanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jecebeabe, a 15ª Bilba, a 16ª a Imer, a 17ª Ezer, a 18ª a Pissis, a 19ª Petaías e 20ª a Jesesqueel, a 21ª Joaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazéias, o ofício destes no seu ministério para entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Agedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Musi, dos filhos de Jaazias, Beno, e dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Soão, Zacur e Ibre, e de Mali, Eleazar, este não teve filhos, dos filhos de Quis, Jarameel, dos filhos de Musi, Mali, Éder, Jerimote, estes foram os filhos de levitas, segundo as suas casas paternas, e o chefe da casa dos pais, e de bem, assim como os seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Gize, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai Gedutum para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Tanias, Uziel, Tanias, e Ananias, Anani, Eliata, Gidelaute, Romante, Ezer, Josbecaça, e Malote, Otir e Maazifote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos de filhas, 3 filhas, e todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Gedutum e Emã, e era o número deles juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres de 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, mestre juntamente como discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e era ele, seus irmãos e seus filhos, a todo 12. E a terceira Zacur, filhos e seus irmãos 12. Quarta Ize, e seus filhos e seus irmãos 12. E a quinta Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima Gesarela e seus filhos e seus irmãos 12.
A oitava, Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, Metanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, Simeia e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Azabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecaça e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otira e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gildaute e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foram Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo Zedadias, o terceiro Jatiniel, o quarto Elão, o quinto Joanã, sexto Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, e o segundo Joá, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, oitavo, porque Deus o tinha abençoado. E também seu filho Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otine, Rafael e Obed e Ezababe, com seus irmãos homens valentes, Eliú, Semaquias, todos esses foram os filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes da força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Ossã, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sim, o chefe, ainda que não era o primogênito. Contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo Tebalias, o terceiro Zacarias, o quarto, todos os filhos de irmãos de Ossa, foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu sorte do oriente, Selemias, e lançou a sua sorte seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu a sorte do norte, e Obed-edom e do sul, e seus filhos, e a casa dos tesourarias, a Supim, a Alçã, e do ocidente com a porta Saleque, junto ao caminho de subida, uma grande defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, o ocidente, quando 4 ao caminho, 2 junto a Parbar, estes são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas, dentre os filhos de Merari. E quando os levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeieli. Dos filhos de Jeieli, Getã, Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho Isaías, seu filho Jorão, seu filho Zicri, seu filho Selimote, seu filho. Este Selomite, seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Zeruía. Tudo quanto a qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e de seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes, por hebromitas,
foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.600, que tinham cargo dos os ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, para o serviço do rei. Dos Hebronitas, eram Gerias, o chefe dos Hebronitas, e suas gerações entre Davi. Entre os pais no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos homens valentes 2.600, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei.